Esse é um dos motivos que mais atrapalham o processo de desinflamação e emagrecimento. Semana passada eu fiz uma série de lives, na verdade eu passei 3 semanas basicamente fazendo live todos os dias aqui no meu perfil. E quando eu faço esses conteúdos mais densos, eu tenho uma proximidade muito grande com as minhas seguidoras, ou seja, com mulheres que desejam muito emagrecer e não conseguem. Uma dessas lives que eu fiz falava justamente sobre a questão da mentalidade, o quanto a mentalidade acaba impactando nesse processo de desinflamação e emagrecimento. Aí eu me lembro que eu estava falando sobre esse assunto e uma das seguidoras colocou nos comentários da live: Nossa, Carol, eu já tentei de tudo, mas o que me atrapalha, sem sombra de dúvidas, é a minha mentalidade. Porque tudo o que eu começo, eu não dou continuidade. Eu paro na metade do caminho. Eu começo com aquela garra, com aquela força, eu vou conseguir, e depois, no meio do caminho, eu acabo desistindo. E isso é um fato. Isso acontece com 95% das mulheres. Elas têm uma estratégia nutricional e elas não conseguem dar continuidade porque não estão com a mentalidade preparada. E é o que eu sempre digo: não adianta você ter a melhor estratégia nutricional possível e imaginável se a sua mente não estiver blindada e preparada. Eu sempre gosto de falar sobre o desenvolvimento de uma mentalidade de uma mulher magra. Quantas vezes você já não se perguntou: puxa vida, como aquela mulher consegue emagrecer e se manter magra a longo prazo e eu não? É porque essa mulher, ela desenvolveu uma mentalidade de mulher magra. É como se ela tivesse trocado o chipzinho na cabeça dela, tirado aquele chipzinho de mulher que está acima do peso e substituído por um chipzinho de uma mulher magra, com mentalidade de mulher magra. E eu até estava falando com a Camila, que é a nossa psicóloga, né? Que é a psicóloga especialista, psicóloga especialista em comportamento alimentar. E ela estava falando exatamente sobre isso nessa live. O quanto o nosso cérebro ele pode nos favorecer ou nos prejudicar nesse processo. E teve uma coisa que ela me falou que me impactou muito. Inclusive, impactou muito as mulheres que estavam assistindo essa live. Ela falou: cérebro é um treino e nós precisamos treinar ele diariamente. É como se basicamente a gente tivesse uma caixa de ferramentas. Ela usou exatamente essa analogia. A nossa mentalidade é como se fosse basicamente uma caixa de ferramentas. Uma mulher que não treina o cérebro é como se essa caixa de ferramentas estivesse completamente fechada. Então, quando aparece um problema, algo que dificulta o processo, essa caixa está completamente fechada. E essa mulher simplesmente não sabe o que fazer. Ela fica ali perdida. Ela sabe que ela tem as ferramentas, mas ela não sabe como utilizá-las. Esse é o tipo de pensamento de uma mulher que está acima do peso. Já a mulher que desenvolveu essa mentalidade de mulher magra, ela sabe que sim, ela tem essa ferramenta. E quando essas dificuldades aparecerem, que os pensamentos sabotadores aparecerem, não é que ela não vai ter esses pensamentos. Todo mundo tem, todos os dias. Mas o que diferencia ela de uma mulher que não tem resultados é que ela tem esses momentos, mas ela consegue abrir essa caixa de ferramentas e escolher a ferramenta certa para utilizar naquele momento. E é exatamente sobre isso. A nossa mentalidade, ela é muito importante. E esses pensamentos sabotadores, eles vão aparecer sim. Pensamentos do tipo: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, mais uma vez eu vou fracassar. Ah, mas se eu permitir só hoje não tem problema. Eles vão aparecer a todo momento.
o que vai diferenciar uma mulher que tem resultados da que não tem resultados é a habilidade que essa mulher tem de identificar quando esses pensamentos sabotadores aparecerem e ela ir lá na caixinha de ferramentas, pegar e utilizar a ferramenta certa e aplicar. Por exemplo, vou tirar um exemplo prático de como fazer isso. Uma mulher que não tem essa mentalidade de mulher magra, que não sabe utilizar essa caixa de ferramentas, o que ela vai fazer? O pensamento sabotador apareceu, ela vai dar voz a esse pensamento sabotador e ela vai afirmar: é realmente, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Ah, se eu comer só hoje não tem problema, e ela não vai fazer nada para mudar essa situação. Já a mulher que desenvolveu essa mentalidade de mulher magra, essa mulher que sabe utilizar as ferramentas, assim que esse pensamento sabotador aparecer, ela vai identificar, esse é um pensamento sabotador. E ela vai transformar esse pensamento sabotador através da caixinha de ferramentas em um pensamento funcional. Por exemplo, ai, hoje eu fui lá, eu me sabotei, eu acabei comendo mais do que eu devia. A mulher que não tem esse conhecimento, que não tem essa mentalidade de mulher magra, ela vai falar: já que eu não consigo mesmo, nada funciona para mim, eu vou deixar quieto, eu não vou seguir mais nada e eu vou continuar acima do peso. A mulher que sabe utilizar essas ferramentas e substitui um pensamento sabotador por um pensamento funcional, o que ela vai fazer? Ela vai identificar que esse pensamento aconteceu e ela vai reestruturar ele. Beleza, eu fui lá, eu exagerei, tá tudo bem, eu não vou ficar me culpando por isso. Mas a partir de agora, eu sim identifiquei que isso foi um exagero, eu não vou cometer mais esse exagero e eu vou seguir firme no processo, porque o meu resultado é mais importante do que tudo no processo. Então, esse que eu te dei aqui foi apenas um exemplo, porque eu quero que você aprenda a ir trabalhando a sua mentalidade, porque se você continuar cedendo sempre aos pensamentos sabotadores, você será sempre aquela mulher que vai começar e não vai continuar no processo, não vai dar continuidade. E aí vive naquele eterno efeito sanfona. Então, a partir de agora, sempre que aparecer esse pensamento sabotador, você vai parar, analisar, vai refletir. Me conta aqui nos comentários qual pensamento sabotador está aparecendo aí na sua vida que está te impedindo de desinflamar e emagrecer. Me conta que eu quero te conhecer melhor.